Ok, muito bem. Vamos então iniciar a aula 5 de Antropologia Missionária e vamos prosseguir falando hoje sobre, considerando os grupos tribais e métodos de evangelização. Na aula passada, nós concluímos na parte em que falava de como Jesus tratou com os grupos, como ele se identificou com os diferentes grupos. Também na aula passada, um dos pontos que foi bastante importante, considerando os grupos tribais e os métodos de evangelização, foi a questão de que a religiosidade deles não é separada da vida secular ou da vida normal, da vida comum deles. A vida deles e a religião é uma coisa só e estão intrinsecamente mescladas e envolvidas. E isso é uma coisa que precisa ser considerada quando se vai trabalhar com esses grupos. Alguém, por favor, aí com o microfone aberto, feche, por favor. Então, hoje nós vamos prosseguir falando sobre, vendo mais um exemplo bíblico, que foi o próprio apóstolo Paulo. Ele era um bom comunicador do evangelho, porque se identificava profundamente com as pessoas a quem servia. Aí, 1 Coríntios 9, 19 a 22, pode ser lido depois na Bíblia para comprovar isso. Da mesma forma, um comunicador do evangelho precisa se identificar com as pessoas com quem ele tem um ministério. Você tem que ser um deles, para que você conheça suas ideias, entenda seus pensamentos e possa simpatizar com seus esforços de expressão. E a gente já falou bastante sobre isso nas aulas anteriores. Deve se identificar com suas provações, seus sofrimentos, seus desejos e suas necessidades. Deve adaptar-se à cultura do povo, não necessariamente às atividades externas, mas ao espírito e ao pensamento. O destinatário do evangelho deve estar convencido de que o mensageiro entende a sua origem e o respeita como pessoa. Ao tentar nos identificar com as pessoas, nosso objetivo deve ser alcançar um senso de unidade. Este não é apenas um encontro de ideias, mas um encontro de pessoas. É mais do que apenas ter um contato, é ter comunhão. É um sentimento de estar em casa. O missionário deve sentir que pertence ao país e ao povo onde ministra. Aí está a perfeita identificação. Se o missionário está num lugar, mas não se sente parte daquele país, ou parte daquela tribo, parte daquele povo, provavelmente ele ainda não conseguiu se identificar plenamente. Não devemos ser estranhos ou espectadores, mas sim participantes, para que possamos compartilhar nossos pensamentos uns com os outros. Identificação é muito mais do que simpatia. Deve haver empatia, onde nos colocamos no lugar da outra pessoa para descobrir seus pensamentos e sentimentos. Uma comunicação eficaz envolve um relacionamento correto entre o mensageiro e o ouvinte. Se o ouvinte não aceitar o mensageiro, ele também não aceitará a sua mensagem. Por isso que é tão importante essa identificação com o povo onde você vai estar trabalhando e aprender a falar bem o idioma para que essa comunicação se torne realmente eficaz. E se aquelas pessoas aceitarem o missionário, eles vão aceitar também a sua mensagem. Mas se não aceitarem o missionário, não aceitarão a mensagem. Essa identificação não acontece de repente. Ela deve ser desenvolvida e cultivada. Começa com a atitude certa e depende se a pessoa está disposta a pagar o preço necessário. Então, o primeiro passo, obviamente, é do missionário que está chegando naquele lugar. Ele deve iniciar a sua jornada missionária na cultura onde ele vai estar, sendo o seu primeiro passo a decisão de que
vai procurar se identificar, se envolver com as pessoas, conhecer e aprender tudo o que precisar para que seja aceito por aquelas pessoas e dessa forma tenha também a possibilidade de que sua mensagem seja recebida. Você deve ser um bom ouvinte. Esse é um ponto importantíssimo, porque normalmente nós queremos ser ouvidos, mas nós não somos bons ouvintes, ou não queremos muitas vezes ouvir. E esse é uma característica, é um hábito que um missionário precisa desenvolver. Ele precisa aprender a ouvir. Se não formos bons ouvintes, nossa mensagem não será relevante para aqueles que a ouvirem. Nossa mensagem pode ser a verdade, mas se ela não atender às necessidades do ouvinte, ela não tem relevância. Devemos conquistar o direito de falar. Como podemos exigir que nos ouçam se não estamos dispostos a ouvi-los? Como podemos ser bons comunicadores do Evangelho que atenda às necessidades do ouvinte, a menos que primeiro ouçamos suas crenças, aspirações e dores? Não é necessário apenas que o mensageiro ouça antes de pregar, mas também depois da pregação, para garantir que os ouvintes tenham entendido corretamente a mensagem, certo? Então, precisa aprender a ouvir. Ouvir o que as pessoas falam, ouvir o que as pessoas acreditam, o que elas pensam, ouvir como elas se expressam, ouvir quais são as suas aspirações, quais são os seus desejos, as suas necessidades. E quando ele anuncia a mensagem, quando ele já tem essa possibilidade, depois disso ele também precisa ouvir. Ouvir como se fosse um retorno, para ouvir qual foi o efeito da mensagem, ouvir o que as pessoas entenderam dessa mensagem, ouvir se essa mensagem teve algum sentido, algum significado para aquelas pessoas. E se houver críticas, deve-se sim dar bastante atenção às críticas, não como uma atitude de desprezo, ou de ofensa, ou de menosprezo, qualquer coisa assim. Não. Ouvir as críticas, porque nas críticas podem ter indicações importantes e necessárias para que a sua forma de transmitir a mensagem, ou a sua mensagem em si, seja aperfeiçoada, seja mais objetiva de acordo com aquilo que aquelas pessoas realmente necessitam ouvir no sentido de satisfazer o seu ego, mas necessitam ouvir para que eles possam entender o evangelho realmente. Então, ouvir é um hábito que o missionário precisa desenvolver. E agora, nós vamos entrar, eu vou apresentar aqui para vocês um resumo de um artigo que foi apresentado em uma conferência missionária, e esse material eu disponibilizei para vocês, ali estão todas as falas de todas as pessoas, todos os artigos que foram publicados, juntados num livro, e eu selecionei 2 que eu considerei importantes para a gente pensar, porque são questões que, de fato, trazem dúvidas. Nós, por exemplo, temos uma ideia de pecado. Nós temos um conceito de pecado. Nós sabemos o que a Bíblia diz que é pecado. Mas qual é o conceito de o que é pecado realmente numa outra cultura? Não é só saber o significado do nome, que nós sabemos que pecado é errar o alvo, é tudo aquilo que desagrada a Deus, é desobedecer aos princípios de Deus. Nós sabemos esse conceito. Mas qual é a ideia? E aí nós poderíamos até citar coisas concretas, práticas, que são consideradas pecado, né? Por exemplo, mentir é um pecado, roubar é pecado, matar é pecado, e etc, etc. A lista é imensa. Então, nós sabemos até nomear pecados, coisas que são pecado.
Agora, o que numa outra cultura, que é bem diferente da nossa, que está num contexto totalmente diferente, que não é o contexto ocidental, ou até pode ser um contexto ocidental, mas é uma cultura diferente, que as pessoas têm uma visão de mundo diferente, o que é concretamente pecado naquela cultura? Por isso, nós precisamos entender uma definição transcultural de pecado. E quem falou sobre isso foi este missionário chamado Wayne Day. Wayne Day explora a definição transcultural de pecado e como diferentes culturas percebem e aplicam conceitos de certo e errado. Então, a primeira dica aqui, para entender o que é pecado numa cultura, você precisa entender, primeiro, o que é considerado certo e o que é considerado errado. Por quê? Porque tem coisas que na nossa cultura são consideradas certas e em outra cultura podem ser consideradas erradas, e vice-versa. Então, nós precisamos aprender primeiro a entender naquela cultura o que é considerado certo e errado. Ele argumenta que cada sociedade tem padrões morais que podem ser paralelos com princípios bíblicos, mas sua aplicação prática pode variar amplamente. O autor destaca que missionários frequentemente carregam pressupostos culturais próprios que influenciam sua percepção do pecado. Vou dar um exemplo assim bem simples. Por exemplo, na nossa cultura, fumar é considerado um pecado, porque nós sabemos que o cigarro faz mal para o corpo, etc, etc. Claro que dentro dessa categoria deveria entrar uma série de outras coisas que nós ignoramos e não consideramos como pecado, apesar de fazer mal para o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas vamos ficar só nisso. Fumar é considerado pecado, porque é um vício. Ok. Lá em outra cultura, onde o cigarro não é industrializado como no Ocidente, que, por exemplo, um povo onde a fonte de renda desse povo é o tabaco. O que eles plantam, o que eles cultivam, o que eles têm naquele lugar para sua subsistência, o que eles conhecem como uma forma de produzir alguma coisa, é o tabaco. E aí, obviamente, eles utilizam o tabaco, alguns mastigam. Aqui, bem pertinho, por exemplo, na Bolívia, os bolivianos têm o hábito de mastigar o tabaco, né? De mastigar também a folha de coca, por exemplo. E mastigar a folha de coca não é considerado um pecado na Bolívia. Tomar o chá de coca, da folha de coca, não é considerado um pecado. Mas usar a droga produzida a partir disso é considerado um pecado. Entenderam? Então, assim, um grupo que cultiva, por exemplo, as folhas do tabaco, ele vai utilizar as folhas do tabaco de diferentes formas. E provavelmente uma delas seja a fumar. Eu me lembro quando eu era criança, que meus pais tinham fazenda, tinham terras e tal. Meu tio comprou umas terras num outro lugar e tal, e era um lugar onde tinham muitos insetos. E tinha um inseto que eu não sei se aqui no Rio de Janeiro vocês conhecem, ele é tipo uma mosca, só que ele é maior, é meio amarelado e se chama mutuca. Não sei se tem aqui no Rio de Janeiro. E a picada dessa mosca é horrível. Ela coça e arde e dói ao mesmo tempo. É horrível e forma aqueles caroços assim bem grandes no corpo onde elas picam. Então, uma forma de manter os insetos afastados da pessoa é a fumaça. Então, eu lembro que quando meu tio ia para a roça, ia fazer essas coisas, ele costumava fumar e jogar fumaça assim em volta dele, justamente porque isso afastava os insetos. Então, em alguns povos primitivos, por exemplo, originários, eles podem usar isso como uma forma para se
proteger desses insetos. Então, nessa cultura, o fumar seria pecado? Provavelmente não. Obviamente que o tabaco ali, processado por eles mesmos, picados e etc, etc, e feito um cigarro, não tem os produtos químicos que o cigarro industrializado tem. Eu não estou aqui querendo dizer que pode se fumar, entendam bem. Eu estou só querendo mostrar como uma coisa que numa cultura é considerada pecado, em outra cultura pode não ser. E até aquilo que aparentemente é considerado pecado pode ser uma forma de sobrevivência em algum lugar, como no caso a fumaça para evitar os ataques dos insetos, né? E isso a gente poderia aplicar para outras coisas. Por exemplo, o vinho. A bebida alcoólica no Chile é considerada pecado. A pessoa beber, se embriagar, ser um alcoólatra é considerado pecado. No entanto, o uso do vinho não é considerado pecado. Todo mundo toma vinho, todo mundo acha normal tomar vinho, né? Então, observe como a gente precisa entender, em cada cultura que a gente chega, o que é certo e o que é errado, para poder entender o que é pecado para a pessoa. Porque senão, de repente, você vai estar falando que uma coisa é pecado quando para eles não é. E aí, se aquilo não é pecado para ele, qual é a necessidade que ele tem de um Salvador? Então, a gente precisa ter essa percepção para que isso não se torne um equívoco. Muitos acabam focando em comportamentos que são condenáveis na sua própria cultura, mas não necessariamente vistos como moralmente errados na cultura local. Por exemplo, na nossa cultura, uma pessoa andar nua é errado. Se você for lá para o meio de uns índios totalmente no meio da mata, escondidos, sem contato nenhum com nenhuma cultura, que nunca viram uma peça de roupa, nem um pedaço de tecido, eles não acham que andar nu seja pecado. Para eles, isso é normal, não tem problema nenhum. Então, observe, nós não podemos, então, chegar lá e dizer que eles estão pecando porque estão andando nus. Isso não se constitui pecado por si só. O pecado é desobedecer os princípios divinos, os princípios da lei de Deus. Isso pode causar falta de consciência do pecado entre os ouvintes e gerar padrões confusos na igreja nascente. O artigo defende uma abordagem etnoteológica para a evangelização, onde o missionário deve compreender os valores e preocupações morais da cultura receptora. Então, vejam como é importante eu chegar, eu conhecer, eu observar, eu aprender, identificar quais são os valores e os princípios que regem aquela cultura. Aí sim eu posso entender o que é certo e errado em cada cultura. Isso ajudaria a comunicar efetivamente o conceito de pecado de uma maneira relevante para os indivíduos locais, garantindo que a conversão seja genuína e baseada em arrependimento real. A essência do argumento é que entender a visão cultural do pecado pode tornar a mensagem do evangelho mais eficaz. Assim, missionários devem adaptar sua abordagem sem comprometer a essência da doutrina cristã, tá? Então, não significa que você vai passar a mão sobre o povo, entre aspas, e ignorar aquilo que, de fato, é uma transgressão dos princípios divinos, certo? Mas você, quando for falar de pecado, você não pode traduzir como pecado aquilo que é considerado pecado na nossa cultura. Você precisa traduzir como pecado aquilo que é errado, aquilo que é moralmente inaceitável entre aquele povo, para que eles possam entender. E uma coisa que geralmente vai acontecer é que qualquer povo, eles têm uma noção, eles têm uma moralidade e eles têm uma noção do que é certo e errado.
A maioria dos povos tem a consciência de que eles transgrediram a lei do Deus verdadeiro. Quase todos têm isso. Todos os povos, eles têm um senso de culpa interior por ter desagradado ao Deus verdadeiro. Então, esses detalhezinhos, esses elementos é que nós precisamos captar no momento em que nós estamos nos inteirando com uma nova cultura. Agora, nós não vamos distorcer a mensagem do Evangelho ou adaptá-la de uma forma que a sua essência, a sua verdade seja comprometida. Isso não pode acontecer. Por exemplo, de repente querer dizer que a pessoa não precisa se arrepender. O arrependimento é uma parte essencial, imutável. Ou então querer dizer que a pessoa não precisa de Jesus, ela pode ser salva de outra forma, e essa parte é inegociável. Jesus é fundamental para que alguém seja salvo, certo? Então, por exemplo, a ideia de que Deus trata o pecado como pecado, e que ele não se agrada daquilo que o desagrada, e que por isso o homem está afastado de Deus, mas Deus quer trazer o homem de volta à comunhão com ele. Então, essas mensagens essenciais do Evangelho não podem ser comprometidas, não podem ser adaptadas, não podem ser mudadas. É por isso que eu volto a dizer, o missionário, a pessoa que vai evangelizar, que vai pregar o Evangelho, ela precisa conhecer muito bem o que é o Evangelho. Só para recordar, os 4 pontinhos: Deus, homem, Cristo e a resposta. Não adianta chegar lá e dizer Deus te ama, ele não vai entender nada. Não adianta chegar lá e querer dizer, olha, Jesus morreu por você. Ele não vai entender nada. Você precisa entender esse conceito, essa ideia moral que ele tem de certo e errado, de pecado e não pecado, de culpa, o que gera culpa nele, e aí apresentar essas verdades que são inegociáveis, de uma forma que ele possa compreender e ter a consciência de que aquilo que ele está fazendo é exatamente o que está desagradando a Deus. Esse equilíbrio é crucial para evitar que conceitos ocidentais sejam impostos de forma inadequada, garantindo uma verdadeira transformação espiritual na comunidade evangelizada. O que é pecado? Embora a Bíblia estabeleça um padrão universal baseado no amor a Deus e ao próximo, as aplicações desse ideal variam entre culturas. A definição de pecado envolve tanto normas universais, como, por exemplo, os 10 mandamentos, quanto interpretações culturais específicas sobre o que constitui um comportamento moral ou imoral. O autor argumenta que todas as culturas possuem proibições contra ações como roubar, mentir, adulterar, mas os limites desses atos são frequentemente definidos pelo contexto cultural. Por exemplo, algo que é considerado roubo em uma sociedade pode ser visto como uma prática aceitável em outra. Isso demonstra que, embora o princípio moral seja universal, sua aplicação prática varia. O artigo também ressalta que missionários, ao transmitir ensinamentos sobre pecado, podem acabar impondo interpretações culturais próprias, sem considerar os valores e preocupações morais da cultura local. Isso pode gerar confusão e impedir um verdadeiro entendimento do arrependimento. A conclusão é que o pecado, embora possua uma essência universal definida pelas Escrituras, deve ser entendido dentro dos contextos culturais específicos para que sua aplicação seja genuína e relevante para cada sociedade.
Princípios bíblicos envolvidos. O artigo argumenta que a definição de pecado transcende normas culturais e está enraizado em princípios bíblicos. Ele destaca que, segundo Romanos 2, 15 e 16, Deus julga as pessoas com base na consciência que foi moldada por sua cultura. E aí a gente pode ler ali o capítulo 2 de Romanos, nós vamos ver como Paulo vai dizendo ali que Deus se deu a conhecer pelas coisas criadas, etc, 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 mas o homem ignorou tudo isso. E então ele vai ser julgado, ninguém é indesculpável diante de Deus. Então, a consciência de cada um, de certo e errado, de pecado, é moldada pela sua própria cultura. Por isso que nós precisamos entender o que é e o que não é pecado ou certo e errado em cada cultura. Essa consciência, mesmo influenciada pelo ambiente social, carrega um senso do que é certo e errado. Jesus reforça essa ideia ao afirmar que o pecado está ligado ao conhecimento e à compreensão moral de cada indivíduo. Pessoas que não foram expostas à verdade podem ter menor grau de responsabilidade, enquanto aquelas que receberam ensinamentos claros carregam uma exigência maior de arrependimento. O autor também enfatiza o papel do Espírito Santo em guiar os crentes na compreensão do que é moralmente correto. Essa influência ajuda a moldar a consciência e permitir que cada pessoa viva segundo os princípios bíblicos, independentemente das variações culturais. A pregação eficaz deve apelar às consciências dos ouvintes, abordando questões que eles percebam como moralmente relevantes. Então, observe que é preciso ter assim bastante percepção, bastante atenção quando se vai anunciar o evangelho numa cultura, especialmente quando ela é muito diferente da nossa. A conclusão do artigo reforça que, embora o pecado tenha uma essência universal, sua percepção e manifestação podem variar de acordo com a cultura. Por isso, a evangelização precisa considerar essas diferenças para que a mensagem do arrependimento seja compreendida de maneira genuína. Aplicação a situações transculturais. O artigo enfatiza o impacto da cultura na formação da consciência e na percepção do pecado. A cultura vai influenciar na formação da consciência e na percepção do pecado. A análise de passagens como 1 Coríntios 8 e Romanos 14 mostra que, em diferentes contextos culturais, certos comportamentos podem ser vistos como pecaminosos por uns, mas não por outros, dependendo da forma como cada sociedade entende o que agrada a Deus. Um exemplo de como, por exemplo, o pecado ele é uma coisa universal, quase todas as culturas existe o problema da prostituição. Então, eles sabem o que é legítimo, tratando da questão sexual dentro daquela cultura, e eles sabem que existe uma forma de viver o sexo que é errado. Ninguém ensinou isso para eles, ninguém falou isso para eles, mas a consciência deles determina assim. Todas as culturas têm essa consciência. Qualquer cultura que você chegar, você vai descobrir que tem aquelas pessoas que são consideradas agora moral, no sentido de sexualidade, de sensualidade, etc.,
que são moralmente corretas, e existem pessoas que, nesse aspecto moral, são incorretas. Então, vai lidar com a questão da prostituição, por exemplo. Então, aí a gente vê como isso é uma coisa comum. Qualquer lugar que você vai chegar, você vai se deparar com isso. Aí, já sabe, isso aí está fácil. Mas, por exemplo, em algumas culturas, a pessoa vai chegar e a poligamia é uma coisa legítima naquela cultura. A poligamia é uma coisa considerada correta moralmente. Não tem problema nenhum um homem ter várias esposas. Existem culturas em que uma mulher pode ter vários maridos. E isso não é considerado nem adultério, nem fornicação, nem pecado, nem nada errado. É a forma cultural deles de constituírem a família. E isso não é considerado pecado. Então, você chegar nessa cultura e dizer que, por exemplo, a poligamia está errada, seja ela praticada por parte do homem ou por parte da mulher, vai causar um choque inicial e eles não vão simplesmente entender por que aquilo é errado se eles sempre viveram daquela forma. Se a vida sempre foi assim para eles. Entendeu? Então, aí é necessário ir com cuidado, trazendo a verdade bíblica para que possam entender. Aí, por exemplo, quando eles começarem a assimilar o que a Bíblia diz realmente, uma vez que eles aceitaram a Bíblia como um livro divino, livro da parte de Deus, e começarem a ver certas passagens bíblicas que falam sobre essa questão, aí a consciência deles mesmos vai começar a ficar incomodada. Aí eles vão começar a se questionar, vão começar a pensar e vão chegar no momento em que aqueles que se convertem percebem que isso não é uma prática biblicamente agradável a Deus. Mas aí tem um outro problema sério para resolver. Vamos supor, um homem tem 6 esposas. Como o Luke aqui, quando ele vem aqui na igreja, ele conta que o pai dele tinha não sei quantas esposas aí, né? Aí vamos supor, esse homem se converte. Aí o que ele vai fazer com todas as esposas? Ele vai mandar, vai escolher uma e mandar todas as outras embora com os seus filhos? Como essas mulheres vão viver e vão sobreviver naquela cultura? Né? Então, assim, às vezes, para tentar resolver um problema que aparentemente, imediatamente, parece errado, a gente pode criar outro maior. Né? Então, nesses casos, o que alguns missionários fizeram em lugares onde as culturas são dessa forma? Quando a pessoa toma consciência disso, aí eles normalmente dizem, olha, você vai escolher uma das esposas com quem você vai conviver, como homem e mulher, como marido e mulher. As outras, você não vai mandar embora. Você vai continuar sustentando ela, sustentando os filhos dela. Porque, inclusive, os filhos são, e as esposas, né, tem várias esposas, justamente para o cultivo das terras, para a agricultura, para a defesa dos inimigos. A família precisa ter muitas pessoas para poder sobreviver e para poder se defender. Esse é o princípio que embasa, que justifica o fato de um homem ser, por exemplo, poligâmico. Então, ele escolhe uma com quem ele vai viver maritalmente, e as outras ele vai continuar sustentando, vai continuar ajudando a cuidar dos filhos, mas ele não vai mais ter nada no aspecto sexual com essas mulheres. Então, dessa forma, eles têm resolvido, entre aspas, o problema. Em alguns casos dá tudo certo, mas em outros casos também ainda surge uma outra questão, que é, por exemplo, uma dessas mulheres que não é mais a mulher, né?
continua ali na casa, faz parte, mas ela agora não pode mais ter nada com esse homem não pode mais ter nada com ela. De repente, ela pode se interessar por outro homem, ou um outro homem, sabendo dessa situação, pode querer conquistá-la para fazer parte do seu harém, de ser sua esposa, e aí, como é que fica? Então, vocês percebem como é delicado, às vezes, a gente pensar, resolver o problema é esse, é só fazer isso e pronto. Não. Para resolver, às vezes, um problema, se a gente agir precipitadamente, você pode criar uma série de outros problemas também, né? Então, é algo que a gente precisa tomar bastante cuidado. Paulo ensina que o relacionamento com Deus é mais importante do que regras externas e que cada pessoa deve agir conforme sua consciência para não ser condenada. No entanto, ele alerta contra o julgamento de outros com base em padrões culturais individuais, pois Deus pode estar guiando cada um de maneira diferente. A responsabilidade moral, portanto, deve ser voltada para Deus e não para as expectativas humanas. Então, o foco principal de um missionário dentro de uma outra cultura é justamente ensinar aquelas pessoas a desenvolverem um relacionamento com Deus. Uma vez que a pessoa conheceu a Deus, nasceu de novo e começa a desenvolver um relacionamento com Deus, o próprio Espírito Santo vai convencendo essa pessoa do que ela deve e do que não deve fazer. O próprio Espírito Santo vai guiando aí essas pessoas e dando formas e estratégias de como ela vai poder resolver certas questões, que são questões não só culturais, mas são questões sociais também, tá? Então, e aí a gente é aquela coisa. Vamos lembrar que lá na Bíblia teve o problema com os gentios, porque os judeus queriam que os gentios praticassem todas as coisas da lei para ser salvos. O que a igreja fez? A igreja orou e recebeu a direção do Espírito Santo que os gentios não precisavam se circuncidar, não precisavam guardar o sábado, não precisavam cumprir todas aquelas leis cerimoniais que os judeus cumpriam. O que eles deveriam fazer, e aí está lá escrito em Atos 15, o que foi decidido pela igreja que seria o padrão para os gentios. Então, a gente já tem um exemplo ali na Bíblia. A questão é que muitas vezes a gente quer chegar e impor, achando que o nosso padrão é o correto. E a gente precisa muito, nesse momento, da direção, do discernimento do Espírito Santo para saber como agir para, de fato, alcançar essas pessoas. O autor argumenta que, embora o Espírito Santo conduza sociedades a um maior entendimento da justiça, isso ocorre de forma gradual. Reformas sociais, frequentemente, têm sido impulsionadas por cristãos ao longo da história, mas nenhum sistema cultural é completamente puro aos olhos de Deus. Um outro exemplo que nós vemos aqui, que nós podemos lembrar aqui, quando vocês viram o filme sobre o William Carey, que é o pai das missões modernas, quando ele esteve na Índia, uma das coisas que ele conseguiu, lutou para mudar, era que a viúva de um homem fosse queimada viva numa pira e tivesse que morrer porque o marido morreu. Para eles lá, isso era uma coisa normal. Olhando do nosso ponto de vista, isso é um absurdo, porque a pessoa ainda tem vida pela frente. E aí a pessoa era obrigada a morrer, tinha que morrer ali, a vida da pessoa era interrompida. Então, são coisas, mas para a gente chegar ali e conseguir mudar isso, e aí o próximo artigo que eu vou trazer o resumo para vocês, na aula de amanhã, de sexta, ele vai falar exatamente sobre um tema
que tem a ver justamente com isso aqui. Que, na verdade, primeiro nós temos que trabalhar para que a mente das pessoas, a forma como a pessoa pensa e vê as coisas, seja alterada. Quando a pessoa começa a entender que existem outras formas, outras maneiras que podem ser vividas, que podem ser praticadas, que podem ser utilizadas, ele começa aos poucos a se abrir para aí sim uma nova realidade, para uma nova conduta, um novo comportamento, tá? Então, mas isso é uma questão também que é o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, que vai operar na vida de cada um. Dessa forma, missionários precisam ter sensibilidade ao impacto da cultura na moralidade dos povos evangelizados. Em vez de impor regras externas, devem incentivar a leitura da Bíblia e permitir que as pessoas descubram as implicações de sua fé por meio da ação do Espírito Santo. O respeito por diferentes tradições ajuda a evitar imposições culturais que podem distorcer a verdadeira compreensão do Evangelho, tá? Então, claro, aí alguém pode pensar assim, mas se a gente for para um povo que não tem a Bíblia traduzida ainda para o seu idioma, como que vai ser? Aí é a hora que você vai ter que relatar as histórias bíblicas, os ensinamentos bíblicos, né? Você que já conhece, vai ter que fazer uma tradução oral da Bíblia para aquele povo, para que eles possam ir assimilando as histórias da Bíblia e o que a Bíblia diz. E dessa forma, o Espírito Santo vai trabalhando no coração das pessoas. Nós não podemos esquecer de um detalhe. A Bíblia diz que Paulo escrevendo aos Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós precisamos lembrar que não são os nossos argumentos que vão convencer, é a palavra de Deus. Por isso, o quanto possível, nós devemos apresentar o que está na Bíblia, as histórias bíblicas, os fatos bíblicos, as palavras que Deus falou para o povo, e o que Jesus fez, e os milagres, enfim, o que a Bíblia diz, porque é por meio da Bíblia que o Espírito Santo vai operar e vai convencer. A visão da psicologia como ciência comportamental. O artigo explora como a psicologia e a antropologia ajudam a entender a expressão do pecado em diferentes culturas. Kenneth Peake introduziu os conceitos de êmico, que é uma visão interna condicionada pela cultura, e ético, uma visão externa observada. Então, aquilo que eu entendo, a minha visão de mundo, aquilo que eu vejo, aquilo que está dentro de mim, o meu ser interior, é chamado de êmico. É aquilo que a cultura, tudo mais, etc., etc., formou em mim. Então, as minhas crenças, os meus conceitos, etc., o meu ser interior é chamado de êmico, é o que está dentro. E ético é aquilo que eu externo através das minhas atitudes. Explicando que tanto missionários quanto povos locais percebem a realidade com base em sua formação cultural. A ideia de pecado êmico refere-se a ações vistas como erradas dentro de uma cultura específica, enquanto amor êmico envolve comportamentos entendidos como demonstrações de afeto. Certo? Então, quando se fala aqui de pecado êmico, significa que eu preciso entender o que é pecado dentro daquela cultura, dentro daquele contexto, certo? O autor destaca que todas as pessoas possuem um senso interno de culpa, embora sua expressão varie.
Então, isso aqui é importante para a gente entender, porque, por exemplo, algumas coisas, aquilo que gera culpa, que traz o sentimento de culpa na pessoa, é o que provavelmente é considerado pecado dentro daquela cultura. Agora, a forma como ele vai expressar esse sentimento de culpa é que é diferente. E aí é que a gente precisa perceber para poder identificar isso, porque alguns vão camuflar esse sentimento de culpa. Psicólogos como Monge e Menninger indicam que a culpa desempenha um papel importante na saúde mental, influenciando a necessidade de expiação ou compensação. E esse aqui, então, esse sentimento de culpa é uma coisa que nós vamos encontrar em qualquer cultura que estivermos. Então, para resolver a sua questão pessoal, para manter a sua saúde mental, aquela pessoa, aquela cultura, ela precisa de alguma ou expiação ou compensação para aplacar esse sentimento de culpa. E o sentimento de culpa vem exatamente porque a pessoa cometeu um pecado. Em outras palavras, a distinção entre culturas de vergonha e culturas de culpa também é abordado. Olha, aqui tem umas coisas assim bem importantes. Em sociedades de vergonha, um erro só é percebido como problemático se for descoberto, aumentando o peso da culpa social. Já em culturas de culpa, acredita-se que o erro traz consequências inevitáveis, seja por interferência divina ou pelos próprios danos causados. Então, olha só, duas formas como as sociedades ou as culturas enfrentam a questão da culpa. Tem aqueles que consideram o entendimento, o fio condutor é a vergonha. Então, por exemplo, você pecou, você sente vergonha, mas a vergonha você pode esconder. A vergonha, a culpa, o erro só vai ser visto se de alguma forma alguém descobrir. Senão, se ele não for descoberto, não tem problema nenhum. Você está sentindo a culpa, a vergonha, mas você não está, de certa forma, exposto a toda a sociedade. Já as culturas de culpa, do meu ponto de vista, elas são mais fáceis de lidar, porque elas acreditam que se uma pessoa pecar, fizer alguma coisa errada, por causa da culpa dessa pessoa, toda a sociedade vai sofrer as consequências. E essa era um conceito que no judaísmo, entre o povo hebreu, até até a vinda de Jesus, era muito consciente, era muito visível, né? Por exemplo, os problemas no deserto, quando eles saíram do Egito, uma pessoa culpou, uma pessoa pecou, desobedeceu, mas a consequência daquela culpa afetou todo o arraial de Israel. Então, quando as culturas têm esse senso de culpa, é mais fácil de lidar. Por quê? Porque isso é algo que fica exposto, fica visível e que afeta a todos. Já quando a sociedade tem esse viés da vergonha, é mais difícil, porque a pessoa pode cometer algo, ela se sente culpada, mas ela esconde por vergonha. Então, ela só é exposta se isso vier à tona. O autor conclui que a antropologia e a psicologia reforçam a visão bíblica de que todas as pessoas possuem uma consciência moral moldada por sua cultura, mas ainda refletindo a verdade universal de Deus. Assim, o julgamento divino considera o entendimento que cada pessoa tem sobre certo e errado, conforme Tiago 4, versículo 17. Efeitos de ignorar diferenças culturais. O artigo conclui que alguns missionários enfrentam um dilema ao tentar impor uma visão universal do pecado sem considerar as diferenças culturais. Seu entendimento do que é moralmente errado
não corresponde ao dos seus ouvintes, tornando sua pregação muitas vezes irrelevante para eles. Como resultado, ele acaba ensinando normas culturais e, em vez de facilitar um encontro genuíno entre os indivíduos e a mensagem divina. Esse modelo de evangelização pode levar a conversões superficiais, onde os novos convertidos seguem regras externas sem uma verdadeira transformação interior. Isso pode resultar em igrejas dependentes do missionário, incapazes de desenvolver identidade própria. Além disso, quando os convertidos percebem que o ensino recebido não corresponde ao que suas consciências os alertam, podem rejeitar completamente a fé e se separar da comunidade cristã. Então, a mensagem tem que falar à consciência da pessoa, e não aos modos de vida exterior que o missionário pode observar. O autor apresenta exemplos históricos que mostram como a imposição de valores externos pode levar a frustrações e afastamento do evangelho. A chave para uma evangelização eficaz está em respeitar a forma como Deus trabalha na consciência das pessoas dentro da sua cultura, permitindo que a mensagem bíblica seja interpretada e vivida de maneira autêntica e relevante. Cooperando com a consciência. O artigo conclui que o missionário eficaz deve começar como um aprendiz, dedicando tempo para entender a cultura local antes de pregar sobre o pecado. Ele sugere categorizar os valores da sociedade em 3 grupos: aqueles que o Espírito Santo já está convencendo, os que entram em conflito com a Bíblia sem gerar convicção imediata, aqueles que são compatíveis com a fé cristã, mas que podem incomodar o missionário. A abordagem antropológica recomendada envolve observar as reações éticas das pessoas, identificando o que as ofende ou faz com que busquem justiça. Esse estudo ajuda a compreender melhor as consciências dos indivíduos e como eles percebem o pecado. Para evangelizar de maneira sensível e eficaz, o missionário deve, primeiro, aprender o sistema ético da cultura local. Segundo, comparar esses valores com a Bíblia e sua própria cultura, evitando etnocentrismo. Terceiro, demonstrar amor conforme os padrões culturais locais, sem violar sua própria consciência. Porque, por exemplo, de repente, uma expressão de amor na cultura ocidental não é uma expressão de amor numa outra cultura. Então, a gente precisa entender o que é uma expressão de amor numa outra cultura. Pregar arrependimento para os pecados já reconhecidos pelo povo. Então, é por aí que a gente começa. Aquilo que o povo já considera moralmente errado, aquilo que gera culpa nesse grupo cultural, é por aí que a gente precisa começar a pregar arrependimento de pecados. Confiar na atuação do Espírito Santo e na compreensão dos convertidos. Ensinar os cristãos a dependerem do Espírito Santo e a interpretarem a Bíblia diretamente. Um exemplo dessa abordagem bem-sucedida ocorreu em uma aldeia baimeno, onde os habitantes reconheceram sua incapacidade de seguir seus próprios padrões morais. Ao ligá-los às Escrituras, o missionário mostrou a necessidade de redenção, levando a uma conversão genuína e o fortalecimento da igreja local. O autor reforça que essa abordagem respeita a cultura ao mesmo tempo em que permite a transformação pelo evangelho. Assim, ao invés de impor normas externas,
o foco deve ser a consciência dos ouvintes na orientação do Espírito Santo, ok? Então, eu vou deixar aqui de compartilhar e quero fazer aqui a leitura, né, do exemplo que eu sempre trago, né, uma palhinha do que está no livro do Don Richardson, e o exemplo que eu quero trazer para vocês agora, ele vai falar sobre povos do livro perdido, povos que têm uma consciência, uma tradição de um livro que se perdeu e que alguém vai trazer esse livro para eles, certo? Nos exemplos anteriores, nós vimos da consciência que eles têm de um Deus verdadeiro, de um Deus todo-poderoso, que um dia vai vir para salvá-los. Agora, nessa outra parte do livro, ele vai falar sobre esse conceito do livro perdido, que muitos povos têm. Então, vamos ver aqui os Karen da Birmânia. Na verdade, o contato com os Karen começou mais ou menos em torno do ano 1795. E aí diz assim: se os habitantes dessa aldeia não são birmaneses, perguntou um diplomata inglês protegido por um capacete contra o sol. Como se chamam? Karen, replicou o guia birmanês. A primeira pessoa não daquela tribo e daquele povo que teve contato com os Karens foi exatamente um diplomata inglês, certo? E esse diplomata inglês foi que ouviu pela primeira vez uma coisa que ele não deu a mínima importância. E vocês vão ver como passam séculos até que esse povo foi atendido nessa peculiaridade que eles têm sobre o livro perdido. Então, Karen replicou o inglês pronunciando erradamente o nome. O guia deixou passar o erro, um escocês poderia ter pronunciado melhor, etc, etc. Muito bem, disse o inglês. Vejamos a aparência que esses carianenses têm. Os carianenses, no entanto, estavam ainda mais interessados em descobrir qual era a aparência de um inglês. O primeiro encontro com o rosto branco de um europeu eletrizou o povo da aldeia. Atraídos como mariposas pela luz elétrica, eles convergiram sobre o diplomata, que se retraiu levemente quando as mãos escuras estenderam-se para tocar seus braços e faces. Enquanto isso, o guia birmanês falava com desprezo dos Karen. Tenha cuidado, são apenas um povo selvagem das colinas acostumados a roubar e brigar, escarneceu. Mas seus comentários não eram inteiramente verdadeiros. Na verdade, os Karen constituíam um dos povos tribais mais adiantados da Birmânia. Os birmaneses, porém, haviam maltratado e explorado os Karen durante séculos, obrigando-os praticamente a preencher essa descrição de roubar e brigar. Os budistas birmaneses também não podiam perdoar a minoria Karen por aderir teimosamente à sua própria religião tribal, em face das tentativas incessantes dos birmaneses de convertê-los ao budismo, certo? Então, olha, os budistas tentaram de todas as formas fazer com que os Karen se tornassem budistas, mas não conseguiram. O inglês, no entanto, não estava mais ouvindo seu guia. As vozes alegres dos Karen encantavam agora seus ouvidos. Cada homem, mulher e criança à sua volta irradiava uma jubilosa acolhida. Que diferença animadora, pensou ele, do desinteresse birmanês comum em relação aos estrangeiros. Um dos Karen, que sabia falar birmanês, explicou algo ao guia. Isso é bem interessante, comentou o guia. Esses homens da tribo pensam que o Senhor pode ser um certo irmão branco que eles estão esperando desde tempos imemoriais. Que curioso, replicou o diplomata. Pergunte-lhe o que esse irmão branco deveria fazer ao chegar. Ele deveria lhes trazer um livro, disse o guia. Um livro parecido com aquele que seus antepassados perderam há muito tempo atrás.
Estão ansiosamente perguntando, ele não o trouxe? Que engraçado, riu o inglês. E quem, diga-lhe, é o autor cujo livro tem o poder suficiente para atrair pessoas iletradas como essas? Eles dizem que o autor é Iauá. A palavra Iauá aqui, ela está quase escrita parecido com Yahvé em hebraico, tá? Quando vocês forem ler no livro, vocês vão ver que a palavra, a escrita da palavra, é parecida com o nome Yahvé em hebraico, o Deus Supremo. Dizem também que o irmão branco, ao dar-lhes o livro perdido, irá assim libertá-los de todos os que o oprimem. O birmanês começou a preocupar-se, tal, aí ele vai relatar aqui, porque havia uma questão política entre a Inglaterra e a Birmânia, e esse diplomata estava justamente ali para tentar resolver essas questões políticas que estavam acontecendo ali, tá? E aí, esse diplomata vai embora, e diga que o diplomata disse para eles que ele não era o irmão que eles estavam esperando e tal. E ele disse assim, diga-lhes que estão enganados, ordenou, esperando acalmar o birmanês. Não tenho conhecimento desse Deus Iawa, nem sequer faço ideia de quem possa ser o irmão branco deles. Seguido pelo guia, o inglês saiu da aldeia. Centenas de Karen empalidecidos com a decepção, observavam sua partida. Não tinham qualquer manobra política em mente, mas simplesmente repetiram com toda a sinceridade uma tradição que os perseguira como povo desde a antiguidade. Será que os nossos ancestrais estavam errados? Perguntou um jovem Karen. Não se preocupe com isso, respondeu outro mais velho, conseguindo sorrir esperançoso. Um dia ele virá. Outras profecias podem falhar, menos esta. E aí o tempo vai passando, esse diplomata relata isso numa palestra, numa conferência, num relatório que ele fez, e ninguém deu muita atenção. Esse relato dele foi publicado lá num livro da experiência dele ali, mas ninguém deu. Esse livro, com esse relatório, foi publicado 32 anos mais tarde, depois que esse diplomata esteve ali. E aí se passaram mais 175 anos. Ninguém dava importância para o que esse diplomata inglês relatou. Ninguém estava nem preocupado com isso. Com efeito, a partir de 1824, olha só, 1824, a Inglaterra iniciou uma série de ataques, etc., e vai relatando aqui. Aí chega, em 1816, chega um viajante muçulmano naquela aldeia, e os Karens, obviamente, naquela expectativa. Aquele muçulmano estava com um livro, o Corão, obviamente. E ele não sabia muito, não entendia muito as coisas, mas ele deixou esse livro com eles, disse que eles deveriam cuidar muito bem desse livro, que um dia chegaria alguém para ensiná-lo para eles. Esse muçulmano nunca voltou e nunca apareceu ninguém, mas eles começaram assim a cuidar do livro, a cultuar o livro. O sábio da aldeia se transformou como que um sacerdote, guardião daquele livro, etc, etc. E o tempo foi passando, né? O tempo foi passando, e aí, depois, com a chegada dos missionários naquele lugar e dos antropólogos, eles começaram a descobrir que os Karen tinha muitos hinos, muitas músicas, não hinos, músicas, que exaltavam Deus, o Criador, etc. E vai falando aqui uma série de atributos de Deus, né? E vai falando sobre
o que aconteceu lá no Gênesis, vai falando sobre a queda, vai falando sobre o que o diabo fez, etc, etc. Tudo aquilo. Detalhe, os Karen nunca tiveram contato nem com cristãos, nem com judeus. Aí é que a gente sempre fica com aquela pergunta, como eles tinham essas ideias, essas informações, esse conhecimento? Isso prova duas coisas. Uma, de que realmente toda a humanidade veio de um homem só. E que, de fato, tudo que está na Bíblia é verdade, porque essas diferentes histórias que estão relatadas na Bíblia, nós vamos encontrar nos mais diferentes povos do mundo. Claro que não estão literalmente igual, ipsiliter, como está na Bíblia, mas o sentido da história, o conteúdo, a essência da história é a mesma, né? Então, um autor chamado Alonso Bunker, que viveu entre os Karen durante 30 anos, nos fins do século XIX, descreve uma sessão noturna de ensino típica na selva, liderada por Bucos Karen. Bucos Karen era como se fossem profetas, sacerdotes, mestres daquele povo, perto de Tumbo, na Birmânia. É quase impossível descrever a maneira solene e reverente com que aqueles anciãos de cabelos brancos recitavam os atributos de Yahweh, e a atenção e temor com que as crianças ouviam. Elas eram atraídas por aqueles conselhos de anciãos como por um imã. Houve silêncio por algum tempo, ouvia-se somente o ruído dos bambus e da erva seca no fogo. A seguir, o velho profeta da aldeia levantou-se e estendeu as mãos como para impetrar uma bênção, dizendo: ó filhos e netos, no princípio, Yahweh amou a nação Karen acima de todas as outras, mas o povo transgrediu as suas ordens e, como resultado, sofremos no presente. Devido à maldição de Yahweh, encontramos-nos na atual situação aflitiva e não temos livros. Observe isso, livros. Um povo que não lia, não tinha escrita, não tinha nada, e tinha a ideia de livro. A seguir, uma grande esperança pareceu iluminar seu rosto quando exclamou, olhando em direção às estrelas: mas Yahweh terá novamente misericórdia de nós e de novo nos amará acima de todos os outros povos. Yahweh vai nos salvar outra vez. Por termos dado ouvidos às palavras de Mucauli, Satanás, é que sofremos. E aí vai contando aqui, segue a narração, explicando, né? Ele vai explicar todos os acontecimentos lá do Gênesis, etc, etc. Ele vai dizendo, e eu quero agora chegar aqui na parte final. Durante a década de 1830, um cara chamado Sal Kuala fez um discurso diante do governador-geral inglês da Birmânia. Ele disse que os europeus, os estrangeiros brancos, tinham sido originalmente irmãos mais moços do povo Karen. Os Karen, como irmãos mais velhos, negligentemente perderam sua cópia do livro de Yahweh. Os irmãos brancos, por sua vez, guardaram a sua cópia. Como resultado, os brancos tornaram-se justos, sendo conhecidos como os guias que conduzem a Deus. Eles aprenderam também a viajar em navios com velas brancas cruzando os oceanos. Alonso Bunker resume a tradição como segue: o salvador dos Karen seria um estrangeiro branco e chegaria do ocidente por mar com asas brancas, velas, trazendo o livro branco de Yahweh, e algumas versões da tradição dizem que o livro seria de ouro e prata. A nação Karen achava-se assim postada como um grupo de recepcionistas de 800 mil membros preparados para acolher o primeiro missionário que se aproximasse com uma Bíblia e uma mensagem de salvação da parte de Deus. Embora não desconfiando absolutamente da sua posição de mensageiro privilegiado, quem quer que fosse esse missionário estava destinado a gozar de uma das maiores honras da história.
E aí ele vai relatando aqui vários outros casos de outros povos com essas mesmas tradições. E aí ele volta aqui no povo Karen para dizer o que tinha acontecido, né? Kotabiu já percebera a essa altura que ele era exatamente o primeiro entre o seu povo a saber que o livro perdido tinha realmente chegado à Birmânia. E aí fala aqui desse rapaz, etc., né? Cada vez que chegava a uma aldeia dos Karens, ele pregava o evangelho, porque assim, ele entendeu, ele teve contato com os missionários, esse rapaz, ele entendeu que aquele livro, que era a Bíblia, era o livro perdido, ele creu, ele foi batizado, e quando os missionários iam para algum lugar, ele pedia que os missionários o levassem junto. Então, os missionários levavam ele junto, e, na verdade, os missionários não precisavam fazer nada, porque esse rapaz ia em todas as aldeias dos Karen e dizia que o irmão branco com o livro tinha chegado. E aí afluiu todo mundo, ouviu a mensagem, creram, e houve uma conversão em massa, assim, dos Karen, que foi uma coisa extraordinária. E aí ele dizia assim, cada vez que chegava a uma aldeia dos Karen, esse rapaz que era de lá mesmo, que se converteu, ele pregava o evangelho. E em quase todas essas ocasiões, praticamente cada Karen que o ouvia aceitava maravilhado a mensagem. Em pouco tempo, centenas de ouvintes de Kotambil apareceram em grupos em Tavoy, que era o lugar onde os missionários estavam, para ver o irmão branco que finalmente chegara com o livro perdido. E o restante da história vocês vão ler depois, ok? Então, deixa eu finalizar aqui a gravação, e aí vamos ver se há alguma